Alguns chamam de avanços sociais, outros chamam de subversão de valores. Fato é que não é de hoje que o universo feminino e masculino está no centro de interesse de tantas pessoas, algo que devemos observar atentamente para podermos acompanhar e entendendo certas mudanças que estão acontecendo na nossa sociedade e quais as consequências de algumas mentalidades e ideais que estão permeando a cabeça de tantas pessoas. Por isso que hoje a gente traz esse vídeo para falar de algumas ideias caricatas que até então eram comuns, típicas no universo masculino, que não foram corrigidas e que, ao contrário, foram elevadas como um bem supremo que migrou para o universo feminino, fez e continua fazendo a cabeça de muitas mulheres, e como que essas ideias danosas estão implodindo tantas famílias e destruindo tantos lares. E esse vídeo a gente traz hoje aqui para poder iniciar com vocês um novo quadro aqui no canal, onde a gente vai colocar o universo feminino e todos os interesses que permeiam este universo como o nosso centro de interesse aqui para poder se discutir. É a figura da mulher na sociedade, no nosso tempo, como que a gente vai conciliando a tradição com os avanços sociais e com as nossas realidades atuais que o modernismo trouxe para a gente até então. Mas hoje o foco desse vídeo aqui está no relacionamento entre homens e mulheres e essas ideias, que fizeram e fazem a cabeça de tantos e quais as consequências de tudo isso. Bom, vamos iniciar o nosso vídeo então e indo direto para o assunto. Essas ideias, como eu disse, elas eram típicas do universo masculino e sempre foram vistas como, até então, como um mal, que deveria ser combatido, onde a gente precisava meio que expurgando essas coisas dos homens para que eles pudessem então ir amadurecendo e abraçando o mesmo sentido da vida, aumentando a sua hombridade, a sua dignidade enquanto pessoa, honrando com seus compromissos, com seus deveres. Só que isso era como se fosse uma certa dificuldade, um calcanhar ali de Aquiles para eles, que havia muitas confusões. E a gente colocando isso, como algo para ser corrigido, quando a gente traz numa visão assim mais transcendente, mais ligado para uma espiritualidade, para uma sede espiritual. Porque se você retira, Deus da situação, o que ficava no social até então era uma espécie de tentativa de normalidade e justificação desses comportamentos masculinos que não faziam o homem coisa nenhuma. Ao contrário, apenas os reduziam ainda mais, às suas paixões, a um lado animalesco e que fazia tantas e tantas besteiras. E quais eram essas atitudes e mentalidades e que hoje estão fazendo parte da mentalidade feminina, vendo isso como um bem, como um ideal? A gente traz dois temas aqui que vão permear, os nossos assuntos que a gente vai dar de exemplo, que é o materialismo e a luxúria. E por quê? Era coisa comum até então dos homens, ter essa fraqueza na carne. Vamos pensar aqui, no mundo onde a gente não tinha ali o anticoncepcional, onde a mulher, ela vinha e sempre pagava o preço pelos seus impulsos, pelas suas ações. Era ela que teria que ficar ali com a criança, era ela que seria provavelmente mãe solteira, ou então num casamento infeliz com alguém que não era digno dela e da sua família. Então a mulher, ela sempre pensava muito mais, na hora de se entregar, de dar evasão aos seus impulsos, às suas paixões. E o homem, como ele não tinha essa consequência iminente, não seria ele que iria carregar o filho, e muitos deles até fugiam da sua responsabilidade de pai, então era como se eles se entregassem muito mais às suas paixões. Aqui eu não estou generalizando, não estou falando que todo homem era assim, mas isso era mais próprio, do universo deles, porque a consequência das suas ações era menor, porque alguns simplesmente fugiam de todas as suas responsabilidades e não estavam nem aí. Essa que é a verdade. E aí quando a gente traz o anticoncepcional, parece que simplesmente as pessoas pararam, de pensar nas consequências dos seus atos. E a mulher, em vez dela continuar tentando assim se resguardar para alguém que realmente era merecedor dela, era digno dela, procurando alguém que realmente tornasse a sua vida melhor, a completando, a apoiando, estando ali do seu lado, alguém capaz assim de honrá-la, de querer crescer junto na vida, construindo uma vida junto. Não, é como se a mulher ela simplesmente abandonasse tudo isso
e ela caísse ali naquela vida de luxúria que até então eram tantos homens que se perdiam por esse caminho. E aí a gente tem o quê? A gente tem a institucionalização, o quê? Com perdão da palavra, da putaria generalizada, né? Porque aí o que vale? Vale é você ser o pegador, né? Você viver o hoje sem pensar no amanhã. Ah, não. Se você usar camisinha ou então tomar um anticoncepcional, tá tudo bem, né? Porque o máximo de problema que a gente vai ter disso daí é um filho. Se a gente consegue tirar a criança ali da jogada, então não tem problema nenhum, né? É o seu corpo, suas regras, a sua vida, você faz o que quiser, o que importa é ser feliz, viver o momento. E todos esses chavões foram entrando na cabeça de tantas e tantas pessoas, né? Provavelmente, se você for fazer um exame de consciência, em algum momento da sua vida, ou talvez até ainda hoje, você ainda acredita em todas essas lorotas que foram divulgadas pra gente como uma verdade absoluta, como um bem supremo. Mas será que realmente é assim? Quando a gente olha para os índices, né, de depressão, de ansiedade, de falta de sentido na vida, a gente percebe que isso só tem aumentado com o tempo. Então, se essa libertação sexual, essa revolução sexual que aconteceu, era algo que ia trazer tanto prazer, tanta bonança assim na vida, por que será que os dados, quando a gente vai contrastar ali com a realidade, nos mostram algo justamente o contrário? Porque cada dia que passa as pessoas estão ficando mais doentes e infelizes, né? Se tá tudo liberado, se não tem mais problema nenhum, se não tem mais que lidar com as consequências, por que será que as pessoas não estão felizes como elas imaginavam que iriam ser? E você vê assim que isso funciona até um certo tempo da vida das pessoas, né? Mas depois, lá no fundo, ainda que eles não queiram admitir para si próprio, ou ainda que não tenham uma clareza para poder ir fazendo esse exame de consciência, as pessoas sofrem e padecem das suas escolhas ruins que fazem. Porque é um vazio que se instala para dentro do peito, né? Você, a partir do momento que você entra nesse jogo, né, de que só vale o hoje, o que importa é se entregar e viver, que não sei o quê, você vai o quê? Você vai tirando o valor que você mesmo teria. Você se coloca numa posição de uma pessoa descartável, de um objeto para ser usado ali naquele momento e acabou. E aí fazem você acreditar que se for você que está pensando que está usando o outro, aí tá tudo bem. Se você faz o outro de objeto, é como se você anulasse o fato de que você também está sendo um objeto na mão do outro. Não, eu vou usar e abusar do outro e depois eu jogo fora. Olha só, se você entra nessa jogada, não tem como você não ficar na mesma situação. Porque você mesmo está fazendo isso com você. Você está se colocando numa posição como uma pessoa descartável, como algo fácil e barato, porque é muito fácil de ter. Falar, ai gente, você tá me ofendendo, eu não me vendo, que não sei o quê. Será? Porque às vezes você não precisa receber ali o contra-cheque ou notinha em cima de notinha para você estar se vendendo. Será que você já não vendeu há muito tempo e abriu mão dos seus princípios, dos seus valores, da educação que os seus pais tentaram lhe passar? Quantas coisas será que você não precisou corromper em você mesmo para você cair em todas essas conversas e trazendo isso para sua vida como ideal? Será que isso realmente vem trazendo a felicidade para você como você achou que deveria? Porque lá no fundo, todos nós, de alguma forma, queremos nos sentir especiais. E nos relacionamentos ali, entre um homem e uma mulher que escolhe se entregar apenas para o outro e tentar uma vida baseada na fidelidade, baseada na entrega mútua e total um para o outro, essa era a forma como os homens comuns, né, tinham de se sentirem extraordinários, de se sentirem valorizados, de se sentirem únicos e especiais. É quando você se torna extremamente único e especial para o outro e o outro para você. Tinha um valor ali naquelas relações que as pessoas, ao darem apenas ênfase numa questão carnal, numa coisa apenas do prazer, separado de todo o sentimento, de toda a responsabilidade da entrega, as pessoas perderam um bem muito maior e não se deram conta. E hoje a gente sofre porque se sentem abandonadas, porque se sentem usadas, porque não se sentem mais especiais e não sabem de onde está vindo todas essas coisas para sua alma. Então assim, a gente sabe que, né, que com Freud vem toda essa coisa da libertação sexual, tudo, mas será que esse pensamento realmente estava certo? Será que há ali uma coerência, né, entre aquilo que se faz e o que se sente depois? E vamos se dizer, gente, que apenas o filho
não era a única consequência, né, de um ato como esse, de quando você se coloca nessa situação, quando o que importa é a pegação pela pegação e você ir se entregando. Então, assim, será que era só essa consequência que se tinha? Não era. Não era. E você apenas tentar eliminar a possibilidade de que uma vida surja deste ato, não está resolvendo todos os outros problemas que surgem a partir disto. Bom, gente, eu queria prolongar esse assunto e falar também da questão do materialismo, né? Mas só de falar da luxúria aqui, né, desse ato apenas carnal, né, já deu um bom tempo. Então eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois para não ficar assim muito cansativo, porque eu sei que é uma coisa assim que pode soar polêmico, né? Porque é algo que vai, quando algo vai contra aquilo que você está fazendo na sua vida, aquilo que você tomava como uma verdade absoluta, ou então aquilo que tenta impedir um certo tipo de prazer que você sente imediato, mas que depois traz consequência, mas ainda assim impede de certa forma ali aquele prazer imediato, as pessoas tendem a não querer aceitar, elas não querem ouvir, porque elas acham que é difícil demais tentar um outro tipo de caminho. Então o que eu vou fazer na minha vida, né, se eu tentar agora mudar a minha mentalidade de repente, ou então encarar a verdade, me olhar na frente do espelho e falar o que eu estou fazendo com a minha vida, que tipo de posição eu estou me colocando como pessoa. Isso dói, é um processo doloroso, que exige humildade, exige o compromisso com a verdade, e as pessoas já não estão mais dispostas a fazerem tudo isso. Mas pensa aqui comigo, se o que você mais quer da sua vida é ser feliz e realizar, então será que não valeria a pena você fazer uma investigação mais profunda e sincera de todas as coisas que estão fazendo você se sentir como um nada, um lixo? Porque muitas pessoas, é esse os sentimentos que elas trazem no seu coração. E será que toda essa insegurança, né, essa falta de valor, essa falta de sentido na vida, será que não está vindo desse tipo de situação que você foi se colocando? Quem foi difundindo esses pensamentos na sociedade e colocando isso como um ideal? Será que essas pessoas realmente acreditavam nisso? Ou será que ao te colocarem nessa situação de escravidão dos seus próprios prazeres, elas não estariam ganhando alguma coisa com isso? E portanto difundiram isso como uma verdade absoluta? É isso que você tem que parar e pensar e refletir, porque nada nessa vida é por acaso. Nada nessa vida é por acaso. Enquanto você se coloca nessa situação de escravidão, porque uma pessoa que move a sua vida apenas pelo prazer, que abre mão da verdade, que abre mão da razão, abre mão dos seus ideais e dos seus princípios apenas porque não consegue ser forte para tentar ir se libertando dessas outras coisas, é alguém que está encaminhando para uma servidão, para uma escravidão. Você está se colocando nessa posição. Não é só porque uma coisa é difícil que não vale a pena ser combatido, encarar esse fato e transcender essa realidade, porque você não nasceu para ficar no chão. Você nasceu para transcender, para se fortalecer, para se desafiar e se libertar. Porque se tem uma coisa que vale a pena nessa vida pagar o preço, é pela nossa liberdade. Agora me fala uma coisa. Será que essas coisas aí que foram te vendendo como uma libertação, será que isso realmente conduz você para uma liberdade ou para uma escravidão? Fiquem aqui comigo no canal, inscreva-se no canal para a parte 2. E esse assim, eu sei que são temas polêmicos, mas eu quero, se você ficou aqui comigo até o final, eu quero que você faça uma reflexão na sua vida mesmo. Porque a partir do momento que alguém traz esse outro lado, essa outra perspectiva, isso pode, assim, fazer a gente ter mais clareza sobre algumas coisas. E é isso que eu venho aqui tentando trazer para vocês. Eu não estou falando que eu sempre pensei assim, ou que são realidades fáceis, né, de serem aceitas ou de serem corrigidas. Mas a gente tem que ter um compromisso com a verdade se a gente realmente quer transcender na nossa vida e ser algo mais. Ser uma pessoa maior, mais magnânima. Tudo bem? Então até a parte 2 desse vídeo, hein?